Olá, queridos irmãos e amigos. Nós estamos lendo juntos O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Capítulo 1, vamos continuar. Quem precisa de teologia? Mas espere um instante. Alguém objetará. Diga-me uma coisa, será realmente necessário estudar isso? Nos tempos de Spurgeon, sabemos que as pessoas achavam interessante a teologia, mas eu a considero entediante. Porque alguém precisa hoje em dia perder tempo com esse tipo de estudo que você está propondo? Com certeza, pelo menos o leigo pode passar sem isso. Afinal de contas, este é o século XXI e não o século XIX. Uma pergunta justa, mas acho que há uma resposta convincente para ela. Essa questão é levantada por alguém que pressupõe claramente a impraticabilidade e a irrelevância do estudo da natureza e do caráter de Deus para a vida. Entretanto, este é, na verdade, o projeto mais prático de que alguém poderia ocupar-se. Conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Do mesmo modo que seria cruel levar de avião um indígena da Amazônia até São Paulo e deixá-lo sem nenhuma explicação, sem que entendesse a língua portuguesa em plena Praça da Sé, para que ele cuidasse da própria subsistência. Assim também, seríamos cruéis conosco se tentássemos viver neste mundo sem saber nada a respeito de Deus, que é o dono e Senhor do universo. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, não poderá desperdiçar sua vida e perder a alma. Ao reconhecer, então, que o estudo de Deus tem valor, preparemo-nos para começar. Mas por onde começar? Obviamente, temos de partir de onde estamos. Isto, entretanto, significa sair em meio a uma tempestade, pois a doutrina de Deus hoje em dia está no centro de uma verdadeira tempestade. O chamado debate sobre Deus, com seus refrões surpreendentes, nossa imagem de Deus deve desaparecer. Deus está morto. Podemos recitar o credo, porém não podemos confessá-lo. Está ecoando à nossa volta, dizendo-nos que dogmatizar sobre Deus, como os cristãos têm feito ao longo da história, é manifestar refinada insensatez e que o conhecimento de Deus é, na realidade, uma ficção. Os tipos de ensinamento que professam tal conhecimento são rejeitados como obsoletos: calvinismo, fundamentalismo, escolástica protestante, velha ortodoxia. Que devemos fazer? Se esperamos a tempestade passar para depois iniciarmos a jornada, pode ser que jamais a comecemos. Minha proposta é a seguinte: você com certeza conhece a história de O Peregrino de Bunyan e como ele tapou os ouvidos e correu gritando: vida, vida, vida eterna, quando sua esposa e filhos o chamaram de volta da viagem que estava para iniciar. Peço-lhe que feche por um momento os ouvidos
para quem diz não haver caminho algum que leve ao conhecimento de Deus, e ande um pouco ao meu lado para verificar por si mesmo. Afinal de contas, só se prova o pudim comendo-o. E qualquer pessoa que esteja realmente viajando por uma estrada conhecida não ficará preocupada se ouvir um não transeunte dizer que tal estrada não existe. Com tempestade ou sem ela. Vamos começar. Mas como organizaremos nosso curso? 5 verdades básicas. 5 princípios fundamentais do conhecimento de Deus que os cristãos possuem. Determinarão todo nosso programa, como segue. Primeiro, Deus falou aos homens, e a Bíblia é a sua palavra, que nos foi dada a fim de nos tornar sábios para a salvação. Segundo, Deus é Senhor e Rei deste mundo. Ele governa todas as coisas para a sua glória, mostrando sua perfeição em tudo o que faz, a fim de que homens e anjos possam louvá-lo e adorá-lo. Terceiro, Deus é Salvador, ativo em amor soberano mediante o Senhor Jesus Cristo para salvar os crentes da culpa e do poder do pecado, adorá-los como filhos e assim abençoá-los. Quarto, Deus é trino. Há em Deus 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a obra da salvação é operada pelos 3 ao mesmo tempo. O Pai propõe a redenção, o Filho a assegura e o Espírito a aplica. Quinto, piedade significa responder à revelação de Deus com confiança, obediência, fé, adoração, oração, louvor, submissão e serviço. A vida deve ser vista e vivida à luz da palavra de Deus. Isto é nada mais, é a verdade, a verdadeira religião. À luz dessas verdades gerais e fundamentais, vamos agora examinar com detalhes o que a Bíblia nos mostra da natureza e do caráter de Deus sobre o qual estamos falando. Nossa situação é comparável à dos viajantes que, depois de estudarem de longe uma grande montanha, andando à sua volta e observando como domina a paisagem e determina o tipo de região ao seu redor, se aproxima dela com a intenção de escalá-la.